sede e estarmos em sua casa, poder adorar o nosso Deus, cultuar, bendizer o Senhor. Deus abençoe, saudação de paz na vida do pastor dessa igreja, pastor Carlos. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Obrigado por nos confiar ao altar. Deus abençoe a vida do casal que nos convidou. Glória a Deus, aleluia. Franciele e Gabriel. Aleluia. Deus abençoe em nome de Jesus. Irmão Iago, irmã Carla. Deus abençoe em nome de Jesus. Eu desejo que esse trabalho venha ter cada vez mais crescimento. Venha se levantar uma juventude avivada, cheia do poder de Deus. Glória a Deus. Livro de Jonas, capítulo 1, verso 2. Quem encontrou, diga amém. Amém. Levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, crame contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor, e desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor. Mas o Senhor enviou um grande vento ao mar, e houve uma poderosa tempestade no mar, de modo que o navio estava a ponto de quebrar-se. Até aqui, irmãos. Amém. Antes de você tomar o seu assento, feche seus olhos. Bondoso Deus, estamos gratos ao Pai por tudo que o Senhor tem nos feito. Nós já te adoramos, nós já louvamos o teu nome, nós já cultuamos ao Senhor. Mas chegou o momento, ó Pai, de nós ouvir a sua voz. É a sua voz que nos acalma, é a sua voz que nos fortalece, é a sua voz que nos dá mais segurança. Então, Pai, a única coisa que te pedimos é fala conosco. Eu sou vaso, tu és o oleiro. Sou pequeno, és grande. Eu não sou ninguém, o Senhor é tudo. É por isso, ó Pai, que nós nos rendemos ao Senhor e te pedimos, Pai, fala com a tua noiva, fala com a tua igreja, fala comigo, fala com todos, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Depois do nosso oração. Glória a Deus. Irmãos, antes da gente... Quanto tempo eu tenho? Antes da gente começar... Amém. Antes da gente começar a falar da palavra do Senhor, ao término desse culto, a gente tem alguns material para venda. Trouxe alguns livros. Esses livros são entre uma parceria, pastor Dilson Gomes, Manassés Amarante, de Porto Alegre, e eu trouxe esses livros, e ao término desse culto, os irmãos quiserem dar uma passada ali, eu não vou me ater a falar sobre os livros agora, mas os irmãos vão ali e você vai estar me abençoando e permitido estar sendo abençoado também. Tem 5 modelos, o tempo não vai me permitir falar sobre eles, mas vamos para a palavra que interessa. Amém. Irmãos, o texto a qual nós fizemos menção, ele é um texto bastante conhecido. A história de Jonas é uma história da qual nós conhecemos
desde a nossa infância. Eu lembro de quando eu estava crescendo e na minha fase de crescimento, menino, existia a tia da igreja que nos levava até a escolinha dominical. Nessa escolinha dominical ela botava alguns temas, como Davi derrubou o gigante, Moisés que abriu o mar vermelho, Noé com a arca, e dentre tantos temas existe também a história de Jonas. Então a gente já tem uma ideia do que se trata, de quem é, qual é o seu momento infavorável e favorável na história de Jonas. A gente já tem uma visão mais ampla sobre a história de Jonas. Jonas é um profeta e é conhecido o seu livro como Profetas Menores. Profeta menor não por ter menos ousadia ou menos autoridade, unção, mas profeta menor apenas pelo simples fato de ter em seu livro pouco conteúdo. Na verdade, o livro de Jonas nos conta apenas um momento da sua história. Não sabemos de onde ele vem. A Bíblia não fala da sua infância, a Bíblia não fala de sua adolescência, a Bíblia não fala de sua juventude, mas é um momento infavorável e também um momento favorável da história de Jonas. Uma certa feita, Deus olha para Jonas e diz: Jonas, levanta-te. Jonas se levanta e Deus vai dar a ele uma missão. Vá até a terra chamada Nínive e pregue contra ela. Eu não quero me ater a isso, mas eu já quero correr até a conclusão. Mas diante a esse tema, essa missão da qual Deus colocou sobre o coração de Jonas, é uma missão dificultosa, uma missão que requer grandes responsabilidades. Aliás, é um peso de mais responsabilidade, de mais dificuldade. Cria-se o medo de coração de Jonas, e você já conhece a história quanto mais do que eu. Ao invés de ir para Nínive, ele desce até Jope, paga a sua passagem e vai até uma cidade chamada Tarse. Porém, no meio desta embarcação, o que me chama a atenção é o versículo a seguir. E Deus enviou uma grande tempestade. Você perceba que no meio desta viagem, no meio desta embarcação, no meio desta rota, Deus envia uma tempestade. O escritor desse livro, ele não mediu as palavras ao dizer isso. Ele não diz surgiu uma tempestade. Ele não diz de repente veio uma tempestade. Ele não diz estava marcando uma tempestade. Mas o escritor logo vem dizer, não, isto Deus, foi Deus que enviou esta tempestade. Porque tem tempestades em nossas vidas, que não é o demônio, que não é o diabo, que não é inveja, que não é inimigo, mas é o próprio Deus que está enviando uma tempestade. Só que o que me chama a atenção é que diante a esta tempestade, e a partir do momento que criamos a esta ideia, a gente tem a simples noção de que há uma interrupção na viagem de Jonas, há uma interrupção na embarcação de Jonas. E ao falar de interrupção, não tem como, gente, a gente não falar de um personagem
que, na minha opinião, foi alguém na Bíblia que viveu uma terrível, e se não a mais terrível, interrupção divina. Quem é esse homem? Ezequiel. Ezequiel nasce em uma família sacerdotal, e como filho de sacerdote, filho de Buzi, ele já nasce com o pensamento: um dia eu serei sacerdote, um dia eu serei como meu pai, um dia minha ferramenta de trabalho será o holocausto, o altar, um dia eu fazerei o que o meu pai faz. Ele cresce com essa ideia, ele cresce estudando, ele cresce pela manhã, ele cresce com metas, ele cresce com expectativa. Com 18 anos de idade, Ezequiel vai dar início ao seu ministério sacerdotal. Ezequiel vai dar início ao seu estudo sacerdotal. Passa o ano, ele está estudando. O tempo passa, ele está estudando. Os dias se passam, ele está estudando. Quando ele completa 26 anos de idade, o ano a qual ele há de se formar sacerdote, há uma interrupção. Peraí, ele estudou para isso, ele pensou nisso, ele sonhou há tanto tempo com isso, ele criou expectativa com isso, ele criou metas para isso. Agora, quando ele vai se formar, há uma interrupção, pois Babilônia veio até Israel, comandado pelo rei Nabucodonosor, pegou alguns, e dentro desses alguns está também Ezequiel, coloca ele até o cativo, e lá está Ezequiel, o menino da qual queria ser sacerdote, o menino da qual sonhou em ser sacerdote, o menino da qual criou expectativa ao ser sacerdote, mas agora está no cativeiro, está na Babilônia, com uma interrupção divina. E a gente pergunta: por que Deus faz essas coisas? Por que Deus faz essas interrupções? Só que quando a gente olha para a história, a gente começa a perceber e notar que Deus interrompeu uma história, mas não deixou Ezequiel de mão vazia. Deus interrompeu uma história, mas não abandonou Ezequiel. Deus interrompeu uma história, mas não largou de mão Ezequiel. Deus dá a Ezequiel um outro ministério. Você não será mais sacerdote, mas será profeta do Senhor. Parece eu vejo Deus olhando para Ezequiel e falando no coração: Ezequiel, nunca foi do seu jeito, sempre foi do meu jeito. Nunca foi da sua forma, sempre foi da minha forma. Nunca foi da sua maneira, sempre foi da minha maneira. Sou eu quem escolho, sou eu quem defino, sou eu quem separo, sou eu quem te guio, e quem recebe essa primeira palavra. Há uma interrupção. Há uma interrupção. Há uma interrupção. Vou devagar. Existe uma palavra da qual a minha mãe sempre me dizia: Wesley, se não deu certo, porque não era para dar certo. Glória a Deus, aleluia. Se você não foi, porque não era para você ir. O que a gente precisa entender é que na nossa vida, na nossa embarcação, haverá vezes que terá interrupções. A gente vai perder, a gente vai fracassar em algumas metas, a gente não vai chegar onde a gente quer. Mas a palavra da qual Deus colocou na tábua do meu coração para esta noite é: Deus não perdeu o controle. Eu já vejo o rosto de pessoas chorando aqui.
E o que o Espírito Santo está soprando na tábua do seu coração é: você está interrompido, mas eu não perdi o controle. Você perdeu algumas coisas, mas eu não perdi o controle. Algumas amizades foram embora, mas eu não perdi o controle. Não é porque você está perdido, acabado, detonado, quebrado, sangrando, que eu perdi o controle. Eu ainda estou no controle. Não é do seu jeito, nunca foi da sua maneira, nunca foi da sua forma. É o que o Espírito Santo está dizendo. Não foi perca, foi livramento. Não foi perca, fui eu te guardando. Não foi perca. Eu não perdi o controle. Existe percas fundamental. Você pode virar para o crente que está ao seu lado, me ajuda a pregar essa noite. Para o crente que está ao seu lado, existe percas fundamentais. E quando nós falamos de perca, a gente lembra de uma dracma que está perdida. Lucas capítulo 15 fala da dracma. Essa dracma está perdida dentro de casa. Essa mulher vai fazer 3 ações. Quantas ações, irmão? 3. Quantas? 3. A primeira ação varreu a casa, a segunda ligou a candeia, a terceira procurou com diligência. Essas 3 ações revelam apenas um sentido que esta casa. Varreu a casa, varreu porque a casa estava suja. Ligou a candeia, ligou porque a casa estava escura. Procurou porque a casa estava uma bagunça. Tem vezes que Deus faz você perder a sua melhor dracma para mostrar o estado que está a sua casa. Não, lá vai, vou melhorar para você dar glória com vontade. Tem vezes que você vai perder a amizade, vai perder algumas vitórias, vai perder algumas portas abertas, vai perder alguns consolos, vai perder alguns outros amigos, mas Deus está dizendo: na verdade, é melhor você perder do que eu te perder. É melhor você perder do que sair e voltar. É melhor você, eu interrompo mesmo. Tem vezes que Deus vai interromper relacionamento, tem vezes que Deus vai interromper namoro, tem vezes que Deus vai interromper porta aberta, mas o que o Espírito Santo está dizendo: você está na minha mão, eu não te perco, eu não te perco, eu não te perco. Você está na minha mão. Glória a Deus. Você está na minha mão. Deus, que maravilha. Interrompição. Jonas está passando por uma interrompição. Jonas está vivenciando isso. O barco está passando por uma onda gigante, vento veemente, tempestade. Os marinheiros daquele barco, você conhece a história, começam a dizer assim: não é normal, o que está acontecendo? Jonas está dormindo dentro do barco. Isso me chamou a atenção. Dentro do porão, Jonas está dormindo. A tempestade balança ele para um lado, para a direita, para a esquerda. Jonas é bom de sono. Porque o texto continua dizendo: há uma tempestade, e ele continua dormindo. E aí que os marinheiros gritaram dizendo: ô dorme, acorda. Por quê? Porque se a tempestade que Deus enviou na sua vida não te fez acordar, Deus sempre vai levantar alguém. Para dizer: ô dorminhoco, na hora de acordar. Eu não sei se você crê no que ouve, no que escuta. Eu preciso dizer que Deus nessa noite levantou um menininho, jovem de 19 anos, para dizer para você: está na hora de despertar. Não, se era mais crente, você era mais cristão, você tinha mais maturidade, as coisas mudaram.
Você está tão diferente. Você está tão estranho. Eu quero te encontrar em Nínive. Você está indo para Tarsis. Eu quero te encontrar no quarto. Você está indo para a sala. Há quanto tempo você não ora como orava antes? Há quanto tempo você não jejua como jejuava antes? Há quanto tempo você não era mais quem você era? Deus está dizendo, eu estou com saudade de quando você estava acordado. Desperta. Ele acorda. Acordou. Jonas se levanta, vai até os marinheiros, eles lançam a sorte. A sorte caiu em Jonas. Mas peraí, vem comigo, gente. Antes disso, se você for acompanhar o texto começa a dizer que eles largaram algumas cargas, jogaram cargas fora. Eu fiquei pensando, por que eles jogaram cargas fora? Aí ao estudar eu percebi que, segundo o estudo de marinheiro, diante de uma tempestade, quanto mais leve o barco tiver, mais chance tem do próprio vento da tempestade levar para fora dela. Então eles jogam tudo que é peso, tudo que é carga, fora do barco. Adiantou em nada. Lança a sorte caiu em Jonas. Aí eles perceberam que o maior peso nunca esteve nas cargas. Aleluia! Glória a Deus! Mas o maior peso sempre esteve em Jonas. O que Jonas simboliza e carga simboliza? Carga na Bíblia é símbolo de sacrifício. Porque quando eles jogam fora o que é deles, é sacrifício. Porque quando eles jogam aquilo que é deles, que sai deles, é sacrifício. Jonas, desobediência. Porque ele está ali só por causa de uma desobediência. Aí o que o Espírito Santo está dizendo essa noite é: não adianta você jogar sacrifício fora se no barco ainda houver desobediência. Aleluia! Não adianta jogar cargas fora se no barco ainda estiver Jonas. Aleluia! Há tanto tempo orando, jejuando, se consagrando, ouvindo o culto, não adianta em nada. Por quê? Não obedece liderança, não obedece pai, não obedece mãe, não obedece pastor, não obedece líder. Esses dias alguém perguntou na caixinha de perguntas, Wesley, qual é o princípio da autoridade? Eu digo, o maior princípio da autoridade está no reconhecimento dela. Não tem como você ter autoridade se antes você não reconhecer uma. Não tem como você ser um bom líder se você nunca foi liderado. Não tem como você ser um grande pastor se você nunca foi pastoreado. Não tem como você ter autoridade se você nunca quis se submeter a uma autoridade. É por isso que eu estou pregando para pessoas que entraram aqui, que estão dentro de uma viagem, e quando você olha para o barco da esquerda já está indo. Quando você olha para o barco da esquerda já foi. Quando você olha para o barco de trás já passou de há muito tempo. E a pergunta que você faz é: Deus, por que eu ainda estou na mesma? Por que eu não evoluo? Por que eu não cresço? Por que eu estou travado? Por que eu estou parado? Aí o que o Espírito Santo está dizendo é que você está jogando muito sacrifício sem obediência. Obedeça primeiro, depois. Jogam Jonas fora. Jogaram Jonas fora. Jonas está dentro da barriga de um peixe. Você conhece a história. Na barriga do peixe ele começa a orar. Isto é o que me chamou a atenção. A pergunta da qual nós devemos nos fazer é: existe lugar bom para orar? Ou existe lugar de oração? Lugar de oração só se transforma em lugar de oração a partir do momento
você coloca a prática da oração. Se você colocar a prática de oração dentro do seu quarto, o seu quarto é um lugar de oração. Se você colocar a prática de oração na sala, a sala é um lugar de oração. Se você colocar a prática de oração dentro da barriga de um peixe, dentro da barriga de um peixe é um lugar de oração. É por isso que não existe momento ou lugar para você falar com Deus. Todos os lugares são lugares específicos para falar com Deus. É isso que me chamou a atenção. Isso aqui mexeu comigo de uma forma tremenda. Essa semana, ao ler novamente esse texto, eu já preguei algumas vezes esse texto, só que isso me chamou a atenção. Porque a ordem de Deus é: vá até Nínive e pregue contra ela. Só que a palavra Deus ainda não deu para Jonas. A palavra de contra, ele iria só receber em Nínive. Jonas decide fugir, sair da presença, entre aspas. Desce até Jope, vai para Tarso. E no meio dessa embarcação, Deus não fala. Isso me chamou a atenção. Jonas está fazendo coisa errada e Deus não fala em nenhum momento com ele. Jonas pagou a sua passagem e Deus não falou em nenhum momento com ele. Jonas entrou no barco e Deus não falou em nenhum momento com ele. Jonas desceu no porão e Deus não falou com Jonas. Jonas dormiu e mesmo dormindo, sonhando, Deus não falou com Jonas. Tem uma tempestade e Deus não falou com Jonas. Jogam Jonas fora e Deus não fala com Jonas. Ele vai orar 3 dias, 3 noites, falando, mas Deus não falando com ele. Ele orando, mas Deus não falando com ele. Ele clamando, mas Deus não falando com ele. Aí eu perguntei para Deus: Deus, por que o Senhor não fala? Aí foi quando eu percebi, eu sinto Deus aqui, gente. Aleluia! Que pra gente, que é ser humano, claro, qualquer lugar é lugar para a gente falar com Deus. Mas nem em todo lugar Deus fala com a gente. Aleluia! Não, peraí. Para a gente falar com Deus, qualquer lugar já é excelente. Mas para Deus falar com a gente, não é todo lugar não. Eu quero ir para Tarse. Tarse tem conforto. Tarse eu não tenho medo. Em Tarsis eu não tenho afronta. Em Tarsis eu não preciso enfrentar os ninivitas. Em Tarsis eu não tenho chance de entrar na morte. Eu quero ir para lá. Aí Deus olha para Jonas e diz: mas lá eu não posso falar contigo. Eu preparei um lugar. Aleluia! Para falar contigo. Nesse lugar você vai sentir dor. Nesse lugar você vai sentir medo. Nesse lugar você vai sentir afrontas. Nesse lugar você vai se ferir. Mas é o lugar na qual nós ouvimos a palavra do Senhor. Aleluia! Está difícil, mas estou ouvindo a voz de Deus. Glória a Deus, aleluia! Está complicado, mas eu estou ouvindo a voz de Deus. Estou com medo, mas eu estou ouvindo a voz de Deus. Tem vezes que é melhor estar quebrado na mão de Deus do que inteiro na mão do diabo. Isso. É melhor você estar quebrado, moído, sangrando, ouvindo a voz de Deus,
o dia inteiro com saudade daquela voz. Eu estou pregando para pessoas aqui que entraram, estão há tanto tempo sem ouvir a voz de Deus. Aí a notícia que eu tenho esta noite é que Deus já está falando, e a voz de Deus é: volta para a posição da qual eu te coloquei, volta para a posição da qual eu te posicionei. Eu quero falar contigo, eu quero me posicionar contigo, eu quero ouvir a tua voz. Ele vai falar com Deus. 3 dias e 3 noites falando com Deus, orando, clamando, falando. Aí já encerro. Se coloca de pé essa noite, já vou encerrar. Glória, se coloca de pé. Glória a Deus. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia. Você não dá glória, você dá mal na vida. Deus de poder. Aleluia. Jonas está falando com Deus. Aí o que me chama a atenção é que de repente o peixe gosta ele fora. Ele cai na terra. Aqui, irmão, aqui. Isso aqui é imaginação de minha. Imaginação minha. Às vezes minha imaginação vai além. Não se escandalize não, eu sou meio doidinho mesmo. Imagina comigo, imagina isso. Você está chegando numa terra. Imagina se alguém está ali, sentado, e vê a cena. Aí de repente esse alguém que está sentado, ele vira para o lado. Quando ele olha para frente, tem alguém ali. É Jonas. Aí imagina comigo esse alguém olhando para Jonas e dizendo assim: como é que você chegou aqui que eu não vi? Eu não notei a sua chegada, como é que você chegou aqui? Aí imagina comigo Jonas dizendo assim: se eu te explicar, você não vai acreditar. Não, mas me explica. É que um peixe, ele diz, um peixe, deixa quieto, deixa. Porque ele estava orando, e enquanto ele orava, o peixe levava ele. Lá vai. Quem ora pode não chegar por cima de avião. Quem ora pode não chegar sendo o bambambam, sendo alguém grande. Quem ora, alguém pode até nem te notar, nem perceber você, nem ver você, mas quando menos esperar, já chegou, já alcançou, já conquistou, já entrou. Alguém vai olhar para você e vai dizer: caiu de paraquedas. Você vai dizer: eu tenho uma história, respeita. Alguém vai olhar para você e vai dizer: eu não vi você chegar, mas quantas noites eu chorei, quantas noites eu orei, quantas madrugadas sem dormir. Porque quem ora pode não chegar visto, mas vai chegar servindo. Só quem ora, levante a mão e adore a esse Deus. A gente pode se colocar aqui na frente, vem aqui na frente, vamos falar com Deus. Dê um passo aqui na frente, gente. Corre aqui na frente, vem, isso, vem.
está fora de posição. Saiu, tentou fugir e queira retornar hoje. Cadê você? A primeira pessoa que queira tomar uma posição de volta. Dê um passo na frente, mais à frente. Aonde estiver você, você levante a sua mão. Queira aceitar Jesus ou reconciliar. Wesley, eu errei, falhei e quero voltar para a posição da qual Deus me colocou. Mas eu fiz tanta coisa errada e eu entendo que eu preciso me consertar primeiro. Olha aqui, não existe melhor lugar para se consertar se não for no altar. Aleluia. Para com essa ideia de querer se consertar primeiro para ir no altar. Vem da forma que você está. Cadê você? Aonde estiver você, levante a sua mão. Queira aceitar Jesus ou reconciliar. Onde está você? Se não tem, a gente encerra e começa a orar. Nem é afastado no tempo. Eu não estou dizendo afastado da igreja, quatro paredes. Está dizendo afastado de Deus, afastado da comunhão. Cadê a primeira pessoa que quer entregar a sua vida a Cristo? Onde está você? Não tem, a gente encerra aqui. E a primeira pessoa, eu conto 1, 2, 3. Eu vou lavar Feche seus olhos, fale com Deus. Contigo caminhar, tu és a direção, por qual a minha. Como pode passar teu amor, jamais me Aleluia. Aleluia. Fale com Deus. Fale com Deus. Não, dessa vez não vai ser o pregador que vai orar. Não vai ser o pastor que vai orar. Não vai ser o dirigente que vai orar. Dessa vez a igreja vai falar com Deus. Fale com Deus. Aleluia. Feche seus olhos e fale com Deus. Eu não vou orar enquanto eu não ouvir a sua voz. Aleluia. Fale com Deus. Aleluia. Fale com Deus. 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 Mandará mais a sua.
Deus e eterno Pai, uma vez mais nos colocamos diante a Tua presença. Sabemos a Ti, ó Pai, porque sabemos que precisamos do Senhor. Nada somos, ó Pai, sem Ti, sem a Tua glória, sem o Teu poder. Ó Deus, as vidas que entraram aqui nessa noite, Aleluia. do alto da cabeça até a planta do pé. Toca, Jesus. Toca, ó Jesus. Toca, ó Jesus. Toca, ó Jesus. Toca, Espírito Santo, agora, do alto da cabeça até a planta do pé. Vai. 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 É mandar a açúcar. Aleluia. Tua presença. Bendito Deus.
obrigado por mais essa noite. É tudo, ó Pai, que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diga amém. Toda a igreja diga amém. Você pode voltar para o seu lugar. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Aleluia. Abençoado, diga amém. Amém. Abençoado mesmo, irmão. Amém. Não tem mais. Jesus não voltar até amanhã. Irmãos, então lá atrás, vou estar vendendo meus livros. Livreto que diz, né? Então, o livreto ele é básico de leitura, irmão. São bem fáceis de ser entendido, mais rápido a leitura, para você que gosta de ler, para você que não gosta de ler. Bem, irmão, tem alguns livros aqui, vou apresentar de forma ligeira. Detox, um livro que fala alguns despertamentos na nossa área ministerial. Nós temos o livro também, Tome Vergonha na Cara. Eita glória! Esse livro fala de alguns posicionamentos e alguns erros que nós tomamos, e isso apresenta a nós e nos faz a gente se consertar cada vez mais na vida espiritual com Deus. Chegou a hora de crescer. Esse livro é pelo Wilson Gomes e pelo Marciano Silva, pastor Marciano Silva. Chegou a hora de crescer. Precisa entender que tem alguns lugares que a gente ainda não alcançou por falta de maturidade. Quando eu falo de maturidade, eu não estou falando de alguém velho, porque tem muita gente velha sem maturidade. A gente precisa amadurecer todos os dias. Então esse livro nos apresenta algumas coisas. Esse aqui também é um tema bastante forte. Deixe de ser ridículo. Fala de algumas características de uma pessoa ridícula, que algumas características, vou citar duas que estão nesse livro. Preguiça é de alguém ridículo. Temos também inveja. Fala também sobre a inveja, também é uma característica de alguém ridículo. Ele cita alguns versículos e é um livro também de exortação. Põe em ordem a tua bagunça. Põe em ordem a tua bagunça. A gente falou um pouco da dracma perdida e é baseado nesse contexto da dracma perdida. A dracma se perdeu. Ao perder a dracma, nos dá a ideia que a casa também está bagunçada. Então, esse livro se trata desse assunto. Os irmãos que quiserem passar ali, vai estar me abençoando e permitindo estar abençoando também. Cada livro, irmão, principalmente Deixe de Ser Ridículo, é ridiculamente barato. Tá? Apenas R$15 você vai estar levando. Comprando 3, ganhe 3. Não, tô brincando. Comprando 3, temos a promoção, você vai levar 4. Tá bom? Comprando 3 modelos, você vai comprar 4. Você vai estar me ajudando. Amém, irmãos? Amém. Amém? Amém. Você disse amém porque vai comprar. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. E até amanhã, se Deus quiser, eu passo a palavra ao pastor. Você recebe ele aplaudindo a Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus pela palavra que nós ouvimos nesta noite, né? Nesta noite. Aleluia. Ouvimos essa palavra, né? Ouvimos essa palavra da parte do pregador sobre Jonas, né? Jonas
aquele que estava fugindo, né? E quando ele pregava, me lembrava que nós precisamos, né? Precisamos de Jonas nos dias em que nós estamos vivendo, né? Precisamos de pregadores. Jonas, presta atenção aqui só um minutinho. Jonas, Deus levantou Jonas para pregar uma palavra abençoada, né? Bem, igreja? Né? Não, Deus levantou Jonas para pregar uma palavra assim, ó. 40 dias. Daqui a 40 dias, Nínive será submergida. Era uma palavra de... terminava tudo. Né? Só, nem vai dar 40 dias e Deus vai destruir com essa cidade. Você imagina nos dias de hoje, alguém passeando na cidade dizendo uma coisa dessa? Diz, ó, 40 dias e essa cidade, Deus vai destruir essa cidade. Né? Arrependei-vos, né? Mas Jonas nem disse arrependei-vos. Ele só pregou 40 dias e Nínive será submergida. E diz que ele passeou pela cidade inteira só gritando isso. E nós precisamos, irmãos, nós precisamos que Deus levante Jonas, homens e mulheres de Deus, que preguem o arrependimento. Pregue o arrependimento. Nós temos uma geração que está vivendo no pecado, está vivendo debaixo de uma maldição, e estão dentro da igreja, e aquilo não toca neles. Eles só continuam do mesmo jeito, não se arrependem. Eu me lembro de um pregador dos Heróis da Fé, que quando esse pregador pregava, as pessoas se agarravam nos bancos, se agarravam nos pilares da igreja, porque ele falava sobre o inferno, e as pessoas tinham medo de morrer, e diz que a sensação era tão grande que a pessoa parece que estava caindo no abismo, que eles iam cair no abismo, que as pessoas se agarravam nos bancos, com medo de ir para o inferno. Será que essa mensagem vai ter feito nos dias de hoje? Também de um missionário que pregou, diz que ele chegou e estava uma multidão, né? E aquele missionário dizia assim, ó, quem quer aceitar Jesus? E diz que não veio ninguém para frente, caiu 3 mortos no meio da multidão. E aquele missionário pregou de novo, quem é que quer aceitar Jesus? Quando todo mundo quer, caiu mais 3 mortos no meio da multidão. Quando foi falar a terceira vez, correu todo mundo para frente, com medo de morrer. Mas nós pensamos que quem vai morrer é o outro, que não vai ser eu. Eu posso continuar no pecado, o meu vizinho ali vai morrer. Cuidado, ninguém sabe o dia nem a hora, né? Irmãos, nós estamos perdendo jovens. Mais uma vez, nós estamos campanha do jovem. Nós estamos perdendo jovens. Mês passado, 3 jovens morreram. 2 da Assembleia de Deus. A terceira eu não sabia se era ou não. Jovens com 22, 23 anos. Partiram. Se foram salvos ou se não foram, não vou cometer heresia dizendo. Mas pelo que soubemos, não estavam na comunhão da igreja. Mas se deu tempo dele se arrepender ou não, né? Só Deus sabe, só o porvir. Se arrependa, né? Dá vontade de estar assim, ó, para de pecar, para de viver no erro. Amém, irmãos? Amém. Amanhã tem mais. Eu não sou pregador é o Wesley, né? Mas amanhã tem mais. Parece, pela maneira como ele falou, parece de uma maneira assim, que saudade das
precisamos de João Batista e precisamos de Jonas pregando o Evangelho. Amém, meu querido? Deus nos abençoe. Depois nós vamos fazer o sorteio, então, agora, né? Vamos terminar o culto primeiro, né? Depois nós temos o sorteio da sexta aí, para os Dias dos Pais. E amanhã, né? Nós vamos estar sorteando um pai, então, aí, que vai levar essa linda cesta ali, né? Tomar um belo café da manhã. Tem até salame, suco de uva, pãozinho. Vai ser uma bênção. Amém, irmão? Então, amanhã nosso culto vai começar às 18 horas, irmão. Venha e traga mais alguém, convide mais alguém, né? Que não seja cristão, para que ouça a palavra, né? Que ouça a palavra, né? E convide mais alguém. Não fique em casa, irmão. Não fique em casa, né? Venha. Graças a Deus o inverno hoje não está tão rigoroso, né? Já teve invernos piores, né? Mas o inverno que nós estamos vivendo não está tão rigoroso. Então venha às 18 horas da manhã. A partir das 18 nós vamos estar cultuando a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Seriam esses os anúncios? Mais alguma coisa? Não? Iaco, o Gabriel? Só isso aí. Então tá, às 18 horas os irmãos vão estar esperando vocês aí, né? Toda a igreja junto, né? Convocando toda a igreja vai estar amanhã, né, irmãos? Temos alguns irmãos que estão doentes. A irmã Vera que se acidentou essa semana, a irmã Natália que estava muito doente, não pôde vir. Mas a gente tiver, o irmão Jair também está com uma gripe, né? Muito forte. Mas amanhã, aqueles que puderem estar conosco, vamos estar aqui. E Deus vai se fazer presente. Amém? Coloque com a mão no coração, com o amor de Deus, que a graça de Jesus, que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Cada crente, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Amém. E que o Senhor te dê a paz. Amém. Estamos despedindo em nome de Jesus. Aguarde o momento que vamos estar fazendo o sorteio aqui. Amém? Obrigado. Até amanhã, às 18 horas, se o Senhor Jesus não voltar. Fazer pela live. Fazer o sorteio? Glória ao Senhor. Amém. Agora nós vamos fazer o tão esperado sorteio da sexta de café da manhã. Só mais um pouquinho, tá quase acabando. E agora a Fran vai fazer o sorteio ali, né? Vai ser um número sorteado em 300 daí, tá? 226. Corra o caderno. É da Silvana Vargas. Glória a Deus. Silvana Vargas. Amanhã a gente vai tomar um café. Aí o Iago vai pegar a cesta para entregar. Pode vir aqui, Silvana. Passa aqui, Silvana. Passa aqui, Silvana. Meus parabéns. Vamos bater palmas para a minha Silvana. E amanhã eu café na casa dela. Botei a fé em ação, gente. Amém. Estamos encerrando nossas transmissões. Até amanhã às 18 horas.